Muito bem, estamos de volta com o programa Falando Geral e conforme anunciei, nós vamos conversar hoje com o Dr. Pascoal Crespim, ele que é oftalmologista, né? Bom dia, Dr. Pascoal Crespim. Bom dia, Zé Carlos. Tudo bem? Melhor agora falando com o senhor mais uma vez, né? Mais uma vez. E realmente eu tenho que agradecer, como sempre, o trabalho de vocês de divulgação. Isso tem um valor inestimável. Doutor Pascoal, e a gente tem que divulgar realmente o trabalho lindo que as pessoas fazem, como o seu trabalho, né? Como oftalmologista, né? Agora, me diga uma coisa, como é que a pessoa sabe, o doutor Pascoal Crespim, que tem que operar a vista quando está meio embaçado? O que é que acontece isso? Olha, o embaçamento ocular tem muitas causas. A mais comum é a falta de um grau adequado para a pessoa enxergar para longe ou para perto, dependendo do tipo de defeito que a pessoa tem. Uhum. Mas, em outros casos, já não é questão de grau. E o mais comum é a catarata, né? Catarata, né? A catarata que é progressiva, começa devagar e vai aumentando até uma hora em que você tem um nível que impede o seu trabalho, né? Ah, certo. Agora, uma outra coisa que a pessoa tem que ter cuidado é que tem muita gente que compra aqueles óculos de camelô, né? Não vê o grau nem nada, põe no rosto, tô enxergando bem, compra. Isso não faz mal, doutor? Olha, os óculos de camelô são óculos que têm um grau determinado, mas só esférico positivo. Não tem grau para miopia, não tem grau para astigmatismo e a distância pupilar é padrão. E o grau é sempre igual nos dois olhos. Então, todos os casos que fogem desse padrão mínimo é uma dificuldade para você conseguir conforto, porque aquilo não vai se adequar ao seu grau. Eternamente vai vender porque é baratíssimo, né? Então muita gente procura aquilo que é barato e as pessoas que estão naquela emergência, perdeu os óculos, quebrou os óculos e tal, precisa de uma coisa urgente que não dá tempo de esperar a consulta, vai lá e usa enquanto for possível, né? Mas depois fazendo uma consulta, botando o grau mais adequado para você não ficar com dor de cabeça, dor nos olhos, irritação dos olhos. Mas isso não, a pessoa põe, acha que está perfeito, né? Não vai um oftalmologista para dar uma olhada no grau, aí acaba se prejudicando também, né, doutor? Exatamente. Pode criar até uma irritação da borda da pálpebra e coisas assim. Ah, certo. Agora, o senhor já trabalhou em vários lugares, na Amazônia, né, atendendo os ribeirinhos, né? Me conte aí um pouquinho da sua história. Bom, eu fui aluno formado na UERJ, né, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e lá nós tínhamos um programa do Projeto Rondon e tinha um campus avançado em Parintins, um município à beira do Rio Amazonas, entre Manaus e Belém. No meio do caminho, o último município do Amazonas antes de entrar no Pará. E Parintins, na época, ainda era um município assim, com muito pouca gente, tinha 24, 25 mil habitantes, e a gente fazia um trabalho no Projeto Rondon admirável. A gente dava assistência àquele povo de lá, ia visitar as populações indígenas próximas para dar assistência, e nós fizemos isso de forma contínua, né? O melhor é de forma contínua. O povo da região podia contar com a gente. E como eu gostei muito, eu pedi para ir uma nova vez, e a justificativa é que eu queria operar aquele pessoal. E eu operei mesmo. Eu fiz uma quantidade bem grande de cirurgia lá no campus avançado, porque lá eu tinha uma estrutura mínima para poder
operar. Operar, dar uma assistência àquele pessoal, e foi uma coisa de bastante valor. Em um mês eu operei mais de 250. Nossa, mãe, que bom, hein? E aí é que tá, né? Eu consegui isso porque eu tinha uma equipe anterior para marcar, uma equipe posterior para fazer o pós-operatório para mim, então tinha condições de fazer um negócio assim. Tem que ter uma estrutura mínima, senão você não consegue, né? E mais tarde nós fizemos uma OCIP, né? Que o pessoal chama de ONG, mas não é uma ONG, é uma OCIP. E essa nossa OCIP, que era Enxergando o Rio Negro, tinha a missão de fazer uma assistência do povo que vive na ribeirinha do Rio Negro, desde a entrada do Rio Negro no território brasileiro, no município de São Gabriel da Cachoeira, até aqui em Manaus, onde tem o encontro das águas do Rio Negro com Solimões, formando o Rio Amazonas. Pô, legal. E nós descemos esses 1.300 e tantos quilômetros de rio, acompanhando as aldeias naquela região, e com guia, né? Porque ali, se você não tiver guia muito experiente, você se perde, né? Se perde. Nós temos assistência a uma quantidade enorme de aldeias ribeirinhas, que o povo só vê médico lá uma vez na vida, duas, porque as distâncias lá são colossais, né? Olha só, como o povo brasileiro, né, depende muita coisa da saúde, né? E esses lugares não tem, né? Fico por conta, são lugares indígenas também, né? Aquele povo da ribeirinha tem lá no Alto Rio Negro o indígena mesmo. E aqui, à medida que você vai descendo, vai se aproximando de Manaus, você tem muito mais o mestiço, né? O caboclo ribeirinho, que vive de forma muito semelhante ao indígena, mas já se misturou o sangue com gente que veio da cidade, ou com aqueles nordestinos que iam para lá procurar emprego na Seringal, garimpeiro, etc., e acabava ficando por ali. Então você ali já tem um povo bem mestiçado, né? Certo. É que também... pode falar, doutor. Aquele povo, eles tinham uma cultura de medicina de ervas e plantas, mas com a perda da cultura, eles perderam o pajé, eles desconhecem também agora a própria medicina que sustentava eles não têm. Então eles ficam sem a nossa medicina, que é muito distante, sem a deles. Sem a deles. É isso que eu ia lhe falar, que o índio geralmente se cura com plantas. E então, como você diz, existia o cacique, né, que comandava a aldeia e era praticamente um médico também, né? Tinha cura, né? Isso? O médico era o pajé, né? Pajé. E à medida que eles foram aculturados, o pajé foi desaparecendo, eles passaram a ficar sem a medicina deles. Porque nunca precisaram do médico para ir lá, eles têm a cura pela mata, pelo o que tem na mata, eles curam. Eu sei disso porque tinha uma sogra assim, que curava com mato, não tomava um remédio sequer. Ela ia no quintal e achava um mato e fazia o remédio dela e se curava. Pois mas eles perderam muito disso e agora eles têm uma mortalidade infantil assustadora. E você vê, a quantidade de criança que nasce é muito grande, mas a quantidade de meninos desses que chegam à vida adulta é muito pequena. Eles morrem muito de infecção, diarreia, viroses, gripe, sarampo, todas as doenças de desnutrição e as doenças de vírus que o branco levou para lá e para as quais eles não têm defesa. Eles têm uma defesa para doenças da selva. As doenças que o branco levou para lá, eles não têm defesa nenhuma. Um sarampo numa aldeia esvazia a aldeia, porque para eles é uma doença que pega, né? E pega em todas as crianças, morre a metade, é uma loucura.
Meu amigo Dr. Pascoal Crespim, vamos marcar mais uma vinda do senhor aqui no programa Falando Geral, tá bom? Eu vou lhe importunar, hein? Tá bom? Vai ser sempre um prazer, e qualquer tema que os teleouvintes queiram, eles podem mandar para você uma pergunta e tal, e você vai vendo as que são mais frequentes e nós vamos respondendo aqui, aproveitando, dando uma elucidação sobre o tema para satisfazer seus ouvintes. Tá bom, doutor. Vamos marcar sim. Valeu pela sua participação aqui no programa Falando Geral, na Rádio Cidade Agora.net, na Rádio Comunidade FM 104.1. Valeu, meu irmão. Um grande abraço, hein? Prazer mais uma vez em revê-lo. E um telefone, alguém está nos ouvindo agora, quer um telefone para entrar em contato com você, para falar sobre vista, sobre os olhos, né? Me fale o seu telefone de contato. O telefone de contato aqui é 97337-0569. Esse é o telefone que eu uso aqui para marcação de consulta, e se a pessoa quiser saber algum assunto, alguma coisa assim, pode mandar pelo zap, porque esse telefone tem zap, e aí, de acordo com os assuntos, a gente vai respondendo. Então é 9737... 97337-0569. 0569. Então vou repetir aqui. 973370569. Não. Vou repetir. Vamos lá. Vamos lá. 97 337 0569. Então não falei? Pode ser. É porque botou o 9 na frente. É o 973370569. É a mesma coisa que você pensou, entendeu? É isso. Perfeito. Tá bom, doutor? Valeu mesmo, um abração pro senhor, hein? Prazer mais uma vez em revê-lo. Valeu, doutor. Tá aí, eu conversei com o doutor Pascoal Crespim, ele que é oftalmologista, faz operações e tudo. Está apresentando Falando Geral, com Zé Carlos Rocha.